quem é Jesus vai ter que levar a palavra de Jesus. Agora que vai começar o chumuroso. Você não vai dar testemunho de você. Você não pode falar o que você quer, o que você pensa. Você vai ter que expressar a palavra de Deus. Por isso que eu disse uma hora aqui, né? A palavra, gente, dabar, né? O verbo se fez carne, lá no comecinho, a palavra, Deus é a palavra, faça-se a luz. Gente, que maravilha, você nunca imaginou a força da palavra. Como é que hoje em dia a palavra de Deus está tão desgastada? Palavra não, a nossa palavra também está tão desgastada. As nossas conversas bobas, né? Piadas, novela, celular, bobigena, né? A palavra de Deus não poderá ser uma espécie de ópio do povo, no sentido de que projeta Deus as esperanças e os sonhos que nos competem a nós concretizar. Presta atenção, quantas orações que você reza é a sua palavra, não é a palavra de Deus. Quantas devoções são palavras dos homens, não são palavras de Deus. Por isso que muita coisa cai em desuso, gente, cai em conflito, cai, né, desmorona, né? Porque nós estamos, tá vendo? A religião usa a palavra do homem, coisa boa, pode rezar. Deus precisa de nós, irmãos, não prescinde, né? O que nós não podemos fazer coisa errada é a gente não fazer a nossa parte e pedir para Deus. Não só não adormece a nossa vontade de agir, mas revela-nos o projeto de Deus. Como diz o texto, gente, a palavra é a essência. Gente, olha isso, como nós estamos arrebentando com a palavra hoje. O ser humano, bom, o cachorrinho lá pode latir, né? O papagaio pode até falar, né? Mas não é palavra. A beleza da natureza, o pôr do sol, o amanhecer, coisa linda, 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 linda. Mas não é palavra. Só o ser humano, o reino mineral, não tem palavra. O reino vegetal, o animal não tem. O animal não tem. O humano tem. E os anjos também têm. Os únicos que têm palavra. Então, é a essência de Deus, gente. Por isso que a palavra criou o céu e a terra, porque Deus é eternamente criativo, Deus é eterno movimento, né? Então, não é uma coisa assim superficial, não é um verniz, gente, né? Você vai a palavra, eu amo você. Então, nossa, gente, é a essência, é o princípio da vida, né? Então, a palavra, gente, é acontecimento. Aí a gente analisa as nossas palavras de hoje, não acontece nada, né? Não acontece o bem, né? Está acontecendo o mal, né? Então, é respeitar aí o ritmo de Deus, o tempo de Deus. Não nos basta saber que a palavra de Deus é sempre eficaz. Que é eficaz, sabemos, mas não basta. Que não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a vontade de Deus, sem ter realizado a sua missão. Então, para a gente, um judeu lá, um israelita, quando falava a palavra de Deus, gente, hoje a gente entra com a Bíblia aí e tal, né? Gente, é um passeio, é um entretenimento, enfim, tanta coisa nós podemos fazer, gente, mas não é palavra de Deus. Que espiritualidade a gente tem que ter para aquele gesto, né, de pegar a Bíblia, a vela, as flores, né? Todo o nosso gesto tem que ser palavras de Deus. Deus que se fez humano, plantado no chão da nossa vida, é como a semente jogada na terra. Então, no lado de celebração, né, a palavra, a música, né, os gestos, os símbolos, os movimentos, as cores litúrgicas agora, cor verde, né?
o som do violão, dos instrumentos, os ministérios, a assembleia, tem que ser uma expressão da palavra de Deus. Será que o batizado do seu filho, o seu casamento, será que o gesto de colocar aliança foi palavra de Deus? Não foi. Cada elemento da celebração deve perceber a presença forte, atuante de Deus em nosso meio. Então, onde fazemos a sua memória? Então, no canto, o canto é uma ressonância do Espírito de Deus. O incenso, por exemplo, é o perfume, né, de Deus em nossa alma. Os gestos simbólicos da missa, o toque da musical, é o lado amoroso, curativo e compassivo de Deus. Os jarros e flores, né, o jardim, significam o jardim de Deus para todos nós. As luzes, né, enfim, significa, né, é o amor de Deus que está vibrando, está iluminando a nossa história. Então, todos os sinais celebrativos desse terreno onde a palavra de Deus está sendo fértil. O solo. Agora, gente, engravidar significa, não é trazer uma nova criança. Então, aquele exílio, o sofrimento lá, que muitos chegaram ao desespero, Deus está conosco, por que sofremos? Por que Deus não dá um jeito, né, nesse povo da Babilônia, né? Joga hoje, gente. Você também questiona, eu rezo que rezo, por que meu marido está com câncer? Eu rezo que rezo, por que meu filho foi atropelado? Você vai falar coisas absurdas. Eu tenho isso aqui, gente. Então, gente, numa época de dificuldade, né? O profeta vem animar essa esperança, gente, na palavra. Então ele vai enfocar bem, né? A palavra de Deus vai efetivar-se, né? Vai ser vitoriosa. Só que a palavra de Deus não vai eliminar os nossos problemas. Dificuldades temos, passamos e vamos ter, mas quem vence na história é a força da palavra. É isso que nós temos que carregar dentro de nós, gente. Carregar a força da palavra de Deus. Mais alguma coisa aí? Quando o Mateus vai falar naquele dia, gente, naquele dia, ele está se reportando a Isaías, o dia da libertação, lá, né, do exílio, a saída do exílio para voltar para Jerusalém, todo aquele sonho, né? Faziam até aquela ceia. Mateus também fala naquele dia, que é hoje, aqui, lá, aquela época, não é que essa palavra muito forte, não é uma data geográfica, não é uma data mecânica, né? Mas é uma teologia. Então, dizer que naquele dia, portanto, a força da palavra de Deus, né? Por isso que Jesus vai falar em parábolas, né, com a multidão. Jesus está com a multidão ali à beira do rio, né? À beira do lago lá, do mar, né? Mar da Galileia, gente. Então, Jesus, lembra? Como para Pedro, escolheu Pedro lá na beira do lago, do mar, né? O Paulo caiu do cavalo, né? É lá na periferia, né? Hoje, Jesus curou lá aquele mudo, né? Mas expulsando o demônio dele. Tudo tem sentido, porque agora é o tempo da nossa luta, gente. Como Jacó, né? Nós temos que lutar. E o nosso nome vai mudar. Não é o nome da terra, né, que o cartório vai tudo para o cemitério. Né? O nosso nome é infinito. Está vendo? O nome, gente, a identidade. Então, a palavra de Deus significa o tudo de Deus. Comparação, né? A palavra, a semente do reino vai vingar, né? Vai apesar das dificuldades. Então é isso que eles perguntavam para Mateus, né? Se o reino de Deus está no nosso meio, como explicar os fracassos e conflitos? Gente, até hoje,
Se Deus ama o mundo, por que guerras mundiais? Por que as guerras do narcotráfico aí? Por que as guerras da miséria? O jogador ganhando bilhões de dólares? Meu filho, quem vai fazer a história não é o dinheiro, é a palavra. Aí, feliz de quem perseverar. Mesmo massacrado, torturado, gente, hoje todos os santos morreram felizes da vida. São Pedro, São Paulo ali trucidado, crucificado e cortaram o pescoço do Paulo. Lembra? Realizei o bom combate, né? A minha carreira, né? De corrida como atleta de Cristo, guardei a fé. Só espero receber a coroa, mas estou preparado. Porque eu não nasci para morrer. A morte é uma coisa natural do corpo. Mas existe, né, a justiça de Deus. Maravilha. O sucesso da colheita será garantido. Agora, há forças contrárias que vão abafar. Quais são essas forças? Dos pássaros, o terreno pedregoso e os espinhos. Jesus é como a semente, ela é definitiva. Onde está só arriscado lá, né? Não há uma cisão, não há um corte entre o que ele diz e o que ele faz, irmãos. Então, o reino de Deus é a prática de Jesus. O que é a prática de Jesus? Tornar seu discípulo. Por isso que Jesus está no templo verde agora, que nós sejamos discípulos de Cristo. E não fantoche de Cristo. E não um fantasma, né? E não, sei lá, né? Uma coisa superficial. Mas discípulo, né? Portanto, você tem que entrar dentro, saber quem ele é, né? E testemunhar, por exemplo, São Pedro, São Paulo. Então, tornar-se. Jesus, quantas vezes Jesus fala, tornar-se meu discípulo? Só quem o aceita como o Messias é que o reconhece em sua prática. Então, ver em Jesus a prática do Pai. Jesus é o som do Pai. É a palavra do Pai, né? Aí, então nós vamos posicionar a favor da história, né? Quem o rejeita vai perdendo aos poucos não só a percepção que Deus age nos acontecimentos, bons ou ruins, e também a própria capacidade, compromisso maior. Do homem que não tem, lembra? Do homem que não tem será tirado até o pouco que tem. Quem tem vai receber mais. Quem tem sensibilidade, né? Que Jesus é o som, é a voz do Pai, né? É a palavra do Pai. Quem tem essa espiritualidade vai ter mais. Quem não tem, vai tirar até o que tem. A gente pensa em economia aí, né? Não tem nada a ver com dinheiro. Sensibilidade no ouvir. Gente, por isso que os judeus estavam lá, butuca, criticando Jesus. Eles não escutavam, não viam Jesus e nem compreendiam que Jesus tinha, né, a profundidade. Então, essa insensibilidade veio do coração deles, por causa da sede, né, da consciência e das opções de vida, vai endurecendo tudo. Então eles fechavam os olhos, os ouvidos, né? A incompreensão foi total. Só uma grande sensibilidade em relação à prática de Jesus será capaz de reverter esse processo de rejeição. Essa sensibilidade não descarta a possibilidade do risco e do fracasso. Aqueles 3 obstáculos, gente. O primeiro obstáculo é a superficialidade. Lembra? A estrada, o chão batido, significa aí, né? A terra pedregosa, né? A semente que cai na terra, né, cheia de pedra, significa, gente, superficialidade. Hoje na igreja, todos os documentos da igreja falam da superficialidade do católico.